Alguém abusador é alguém inicialmente muito sedutor, carismático, aquela pessoa com aquela conversa bonita, agradável, com quem nós nos identificamos e alguém com quem nós gostaríamos de conversar mais e mais vezes e muitas vezes nós nos sentimos à vontade para liberar, para falar tudo aquilo que a gente se sente, falar dos nossos traumas, das nossas fragilidades. E é aí o perigo. Depois que estamos envolvidos e que o relacionamento inicia, depois de adquirida a confiança da vítima, esse abusador vai iniciar pequenos, sutis, quase que imperceptíveis abusos. Muitas vezes você vai ficar na dúvida, meu Deus, mas será que é? Será que não é? E aí ele pratica o abuso, mas logo em seguida ele dá pequenas migalhas que te deixam confusas se aquilo anteriormente foi um abuso ou não. E conforme o seu feedback e a sua resposta, ele vai gradualmente ou perversamente subindo degrau a degrau. De forma certeira, ele vai começar a te manipular. Sabe? Já ouviu falar que ele tem um gaslighting? Muitas vezes você não vai perceber se você tá certo ou se você tá errada, porque ele vai fazer um jogo, ele vai subverter a verdade, ele vai utilizar as fraquezas que você contou para ele inicialmente, quando você estava naquela fase de conhecimento do love boom, ele vai usar aquelas suas fraquezas para lhe atacar. Ele sabe exatamente os seus pontos fracos e ele vai se utilizar desses pontos fracos para angariar aquilo que ele mais quer. O abusador é muito inteligente e ele vai escolher mulheres hiperempáticas, super empáticas, pessoas que gostam de agradar, pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, de se impor, de colocar limite. E aí ele vai se vitimizar. Depois de praticar os abusos, ele se vitimiza, porque você, como mulher empática que é, resiliente, você costuma perdoar. O abusador é uma pessoa controladora. Ele vai pretender te controlar, ele vai te afastar dos seus familiares, ele vai te afastar dos seus amigos porque ele te quer integralmente, para poder fazer de você gato e sapato. E aí você entra num ciclo de abuso interminável que permeia. Logo depois do abuso vem a fase da lua de mel e logo depois uma nova fase de abuso, muitas vezes pior do que a anterior. E aí, gradualmente, ele vai subindo degrau a degrau, e dos abusos psicológicos aos abusos físicos, e depois dos abusos físicos até o feminicídio, que é a escalada de violência. Esses abusadores, eles vão negligenciar as necessidades das vítimas, zombar, debochar. É uma característica central do abusador. A companheira dele não pode ficar doente, porque só ele que precisa de atenção. Só ele que pode necessitar de cuidado. A parceira dele nunca fica doente. No máximo ela tá fazendo uma presepadinha, exagerando. Ela não precisa ir ao médico. Ele ir ao médico, acompanhar a esposa dele no atendimento, ele vai ficar impaciente, ele vai ficar surtado. Outro parente, outro familiar, outro amigo, por que não foi com ela? Por que tem que ser ele? Ele tá ocupado, ele tem outras prioridades. Mas ficar com a esposa, papel de cuidado, isso não combina com abusador. Ou ele pode até cuidar, mas ele vai cobrar. Ele vai cobrar isso como uma moeda de troca. Ele vai usar isso como moeda de troca. O ideal é que no primeiro abuso psicológico a mulher vá embora. No entanto, se você já vive num processo de violência psicológica, saiba que a violência psicológica praticada contra a mulher é tipificada como um crime hoje no Código Penal. E não precisa de um laudo médico ou de um relatório de um psicólogo ou psiquiatra para comprovar a existência de violência psicológica. E isso, quem diz, não sou eu. É o enunciado 56 Copevide, que diz que basta a palavra da vítima, o depoimento de testemunhas e da vítima, relatórios de atendimento do CRAS-CREAS, quaisquer provas, prints de conversas servem para comprovar situações de violência psicológica. E você, já passou por uma experiência traumática como essa? Se você tiver desenvolvido qualquer doença decorrente de um relacionamento abusivo, pode ser que você esteja diante de um crime de lesão corporal. Procure um profissional da sua confiança.